Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os que aqui estão presentes. Boa noite a todos que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Vamos dar alguns avisos. A gente tem aqui um momento diário de oração que ocorre todos os dias pela manhã, às 9 horas, que eu recomendo a vocês, onde nos mergulhamos em fluidos e energias decorrentes desse momento de preces, nos ajuda a ocupar o nosso campo mental com essas vibrações, nos deixam mais perceptíveis às provas, dão mais confiança para fazer as conquistas de progresso e superar os obstáculos do dia. Então, esse momento de preces, todas as manhãs, 9 horas, nos ajuda a moldar o nosso dia. Através dele, desse momento de preces, vamos então nos fortalecer para enfrentar as dificuldades que vão aparecer no dia. Também na segunda-feira, temos às 16 horas até às 17h30, o encontro com Jesus. Esse é uma das atividades aqui das melhores, porque ao nos encontrarmos com Jesus, o que nos ajuda também? A ter uma semana melhor. Enfrentamos as dificuldades da semana. Começa às 16 horas, não tem pré-requisito, é só chegar, e serão acolhidos. 19h30, vamos iniciar a nossa atividade, lembrando que é uma atividade dialogada, todos podem participar com as questões que aqui serão debatidas, podem dar sua opinião, fazer perguntas, sintam-se à vontade. Vou fazer a prece inicial. Convido a todos a participar desta prece, pedindo ao dirigente desta atividade a assistência para construirmos aqui tudo que é preciso de fluidos e energias para esse diálogo desta exposição, as construções que precisamos fazer, tirar as lições que são preciso, incorporar nas nossas vidas e então fazer o progresso que planejamos e ora estamos vivendo nesta etapa das nossas encarnações. Também aqueles desencarnados que aqui estão possam receber esses fluidos e energias. Pedimos então licença para iniciar a nossa atividade de hoje. Convido o senhor Paulo Salerno para nos conduzir nesta atividade dialogada. Por favor, senhor Paulo. Obrigado, Luiz Carlos. Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los nesta casa e nesse trabalho para buscar equacionar, responder qual a importância de estreitarmos os laços da família. Vejamos aí o que nós temos na obra de Allan Kardec a respeito de família. Na obra básica, que está no Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo 7 da terceira parte, que fala sobre a lei de sociedade. Lei de sociedade. É um capítulo bem pequeno. Ele vai tratar das necessidades da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio e laços de família. Então são poucas perguntas que são respondidas pelos benfeitores espirituais. Mas não vamos aqui ficar muito tempo nessas conjecturas, mas sobre a necessidade da vida social, Allan Kardec faz um comentário a respeito das
respostas que ele obteve. Diz então o nobre codificador: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, isto é, isolados. Depois, no insulamento e voto de silêncio, também ele faz o comentário sobre as perguntas e as respostas que obteve. Diz ele: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar a ocasião de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Ora, já sabemos destas necessidades de avançarmos na escala evolutiva, contando com a colaboração do outro. Nós só construímos assim, porque nenhum de nós tem as faculdades completas e precisamos completar isso com a ação dos demais que estão participando conosco na sociedade que nos encontramos, seja no círculo de amizade, seja no círculo familiar ou no círculo profissional também. Bom, sobre os laços de família, a primeira pergunta que Allan Kardec faz, porque isto é também um pensamento de alguns, atualmente ainda, a respeito do comportamento dos animais. Então vou fazer a pergunta e vamos ver como é que vamos desenrolar essa pergunta, obtendo respostas. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Essa é a nossa pergunta para agora. Temos outras, até chegarmos naquela necessidade da importância de construirmos os laços familiares. Isso aqui é para nós aquecermos o nosso diálogo. Então nós já temos um bom número de nossos irmãos aqui presentes, a quem saúdo, e também os nossos irmãos presentes que estão na nossa plataforma, que também recepciono-os com muitas bênçãos. Fica então a pergunta: por que os animais, diferentemente do homem, abandonam os filhos e deixam de se reconhecer como pais e filhos para ter cada um a sua vida? O Luiz aqui levantou a mão. O que tu pode nos ajudar, Luiz? Eu fiquei bem curioso, né? Porque assisti um vídeo na internet da família dos leões. A leoa, os leõezinhos e o leão, né? E a leoa, depois de um certo tempo, ela ficou grávida novamente e aí recebeu uma nova ninhada de leõezinhos, né? E aquela que já estava numa etapa de crescimento, aquela outra leoa, né? Ela se aproxima da família. E quando ela se aproxima, a leoa rosna para ela. Era a filha? A filha anterior. Rosna para ela e ela então vira e vai embora. Eu achei aquilo, né, que situação, né? Era a filha dela, como é que ela manda embora? Né? Mas tinha um sentido, né? Que ela já estava, né, entre os animais, ela já estava numa condição de cuidar de si. Sim. Né? Cuidar e construir a sua família também. Né? E outro fato que os animais não se reconhecem como filhos e pais. Na medida em que eles deixam a dependência, tornam-se então independentes e deixam de se reconhecer. Esse é pai daquele, filho, não tem isso aí mais. A nossa irmã Evenise lá pediu a palavra. Eu acho que isso também se dá nos animais, eles ainda não têm inteligência, eles vivem só através dos instintos. E nós, homens, já possuímos inteligência. Continua. Através dessa inteligência, dessas escolhas que fizemos
né, com a nossa inteligência, a gente acaba ferindo outros espíritos, e então tomamos a consciência que em certos momentos nos arrependemos e queremos reparar, e voltamos para reparar esses erros com esses espíritos, com esses irmãos, né, no caso, com os filhos que estamos convivendo. Então a gente tem consciência de tudo isso e a inteligência, e por isso nós não nos afastamos, vivemos uma vida inteira, uma encarnação, descendendo juntos, né? Eu acho que é em função disso, da nossa inteligência, das nossas Sim. escolhas. Então a nossa irmã Evenice diz que é uma questão de inteligência. O homem tem uma inteligência, né, diferentemente dos animais, que a inteligência deles é rudimentar, e também a consciência, né? Temos a consciência. E essa consciência, ela é muito importante para nós, por uma particularidade. Porque é ali na consciência que está a lei de Deus. Todos nós sabemos quando erramos e quando acertamos, pela consciência, né? Então, isso aí é muito importante também de destacar. E importa também que as nossas relações familiares sejam cada vez mais estreitas, porque precisamos criar laços de amor. Porque muitas vezes aquilo que nós dizemos que é amor, ou amo o filho, ou o filho ama o pai e a mãe, não é ainda o amor que desejamos, é o amor possível para nós. Ah, possível. Há muito ainda que crescer nesse amor. Dizem então os espíritos que o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós é o amor da mãe pelo filho. Agora, nem toda mãe ama os seus filhos da mesma forma que todas amam, né? Esse amor é diferente. Há algumas mães até mesmo que não amam seus filhos. Ao ponto de abandoná-los, mesmo recém-nascidos, porque falta ali amor. Muito bem, a Elisaura, também aqui presente, nos diz que, no meu entendimento, os animais vivem por instinto, diferente de nós humanos. Perfeito. Vive por instintos. E nós com sentimentos. Eles ainda não têm sentimentos. Eles têm todo um cuidado para com as suas crias enquanto são dependentes. Eles alimentam, eles cuidam, eles limpam, eles aconchegam, eles agasalham, enfim, eles dão toda a assistência necessária para a subsistência daquele ser. Quando ele já pode cuidar-se de si, os pais abandonam esses filhos, porque não há ali sentimentos envolvidos. E muitas vezes nós dizemos assim, mas parece que está amando, né? Tal a dedicação. Sim, é o início, né? Todos nós passamos por isso. Veja assim, alguém aqui ama um desconhecido? Viu na rua e cai de amor por ele? Não. É preciso que a gente se conheça. A partir desse conhecimento, nós podemos estreitar as nossas relações. Depois vamos ver por que da família. Bem, então vamos só para responder essa questão, o que os espíritos disseram. Os animais vivem vida material e não vida moral. Um fator importante agora, vida material, vida moral. Vamos fazer a relação entre vida do animal e a vida nossa, vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação daqueles seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar-se de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída.
o que que foi? Gerar os filhos, cuidar até que eles tenham a sua independência para cuidar-se de si, e depois cada um toma o seu rumo. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de ocupar-se com os recém-nascidos. O Luiz Carlos trouxe a história aqui da leoa. Da ninhada anterior se aproximou uma leoa, filha, e a leoa, com filhotes novos, enxotou a filha, rosnando contra ela. Por quê? Ela não reconhece mais aquela como filha, mas somente os seus filhotes que estão na sua dependência sendo amamentada por ela e cuidada. Os demais são perigo. Sabemos que entre os felinos há a possibilidade de também de se tornarem autopredadores. Isto é, eles buscam os filhotes, mesmo da sua espécie, para se alimentar. Nunca viram isso aí? Quem cria gato sabe disso. Quem cria cachorro sabe disso. Muitas vezes o animal vai na ninhada do outro e come. Parece algo absurdo, mas assim é que funciona nesse reino dos animais, diferentemente de nós. Mas o nosso pessoal aqui da internet está muito quietinho hoje. O que vocês acham aí a respeito desta atitude dos animais? Vamos fazer outra pergunta para instigar o nosso pessoal aqui presente e o nosso pessoal da internet. Vamos lá. Retirando aqui do Livro dos Espíritos, questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Devemos pensar a esse respeito? O que vocês me dizem? Que ouviram agora a pergunta. O que devemos pensar a respeito? De pessoas, de famílias que abandonam ou procuram tirar os seus filhos de sua proximidade, para que eles, a exemplo dos animais, também cuidem-se de si mesmos. Posso falar? Pode, sim. Na verdade, a gente cria os filhos como... a gente não vai se dando conta que eles vão crescendo. E a proteção, às vezes, é demais. Mas eles também, como os animais, eles precisam crescer para a vida, enxergar as dificuldades da vida. E quando a gente os protege demais, eles não têm essa condição de enxergar o mundo que existe e que eles precisam enfrentar, construir suas famílias. Então, às vezes, essa superproteção pode causar transtorno. A pessoa fica sem poder, não entende as dificuldades no mundo e nas primeiras provas que aparecem, então ela acaba não conseguindo suportá-la. Mas quando a gente ensina desde pequeno a enfrentar o mundo, as dificuldades, eles vão se preparando melhor para construírem suas famílias e também construírem mundos melhores nas suas famílias. O que o Luiz diz é exatamente essa questão de nós também termos medida, cuidados para não superprotegermos os nossos filhos. Há pesquisas nesta área da família, onde a família superprotetora tem filhos deficientes. Não deficiência física, não é essa. Deficiência para a vida social.
ela não sabe se defender, não sabe se comportar, ela não sabe se conduzir já com mais idade para a própria escola, porque os seus pais levam, deixam na porta e retiram da porta e trazem para casa. Isto é, a criatura vive ali com amputações sociais. É o que eles chamam, os termos que eles chamam das famílias que superprotegem seus filhos. Não que não vamos proteger, mas é a superproteção. A criatura vive numa bolha, por assim dizer, de cuidados, e ela, quando tiver que enfrentar a sociedade, ela não terá defesa alguma e poderá ser, então, muitas vezes maltratada porque as pessoas não entendem. Há poucos dias vi aí, só para comentar, um incidente que houve em uma escola onde 3 alunos, colegas, bateram num outro menino autista. Porque ele não sabia responder. Dada a sua deficiência mental, ele não entendia o que eles estavam dizendo, como eles estavam caçoando, brincando com ele, e aí tiraram ele como se fosse um idiota e começaram a bater. Então vocês veem que ali também nós precisamos ter um cuidado especial para esses irmãos autistas, para que sejamos nós os protetores deles. Porque nem sempre eles vão reagir de maneira a se colocarem no seu próprio lugar, tomando a sua posição naquela sociedade, dando-se, portanto, ao respeito e sendo respeitado. A Beth Lima falou que devemos criar os filhos para o mundo. Isso é, nós temos que preparar os filhos para viver no mundo, não podemos negar a eles tudo o que o mundo apresenta, mesmo as questões negativas. Nós temos que alertá-los dos perigos que existem na sociedade humana. Temos que confiar nas pessoas? Temos que amar as pessoas? Mas não podemos esquecer uma mensagem de Jesus. Sejas tu manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Significa que nós temos que saber nos cuidar, mas não agredir, ser manso como a pomba, não agredir, mas termos essa prudência. A Cleci Bizarro diz que esse tema é muito importante, muito bom. Também acho muito importante, tendo em vista que hoje as famílias, de uma forma geral, estão sendo agredidas pelas circunstâncias da própria evolução da sociedade humana, onde tentam, de qualquer forma, diminuir a importância da família ao ponto de, como naquela primeira questão e na segunda, nos igualarmos a animais. Está crescidinho, meu filho? A porta está ali aberta, pode ir para o mundo. E não é assim, nós precisamos criar laços de família, laços de afeto, laços sociais, laços e vínculos de amor. Fala, Luiz. Na verdade, né, tem dessa família do leão, né, eu gosto bastante desses vídeos ali. A leoa, quando o leão tem família, né, a leoa é quem caça, né? E aí ela caçou predou lá um cervo, né? E trouxe, era pequeno, o leão comeu tudo e os leõezinhos não comeram nada, nem a leoa. Eu olhei, mas que desagradável, né? Mas tem um sentido, né? O sentido é que o leão precisa estar forte para poder defender a sua família, né? Mas quando a gente vem para o mundo hominal, né? A gente habitou esses reinos aí, né? A gente também traz esse egoísmo, não traz? Mas aí já não precisa mais dele. Precisamos dele. Não precisamos dele. A gente precisa construir esse novo mundo que tu falaste aí intimamente, né? E aí o que o Luiz traz aqui para nós é esse sentido de nós nos doarmos
aos nossos filhos. Isto é, a mãe, o pai, deixam muitas vezes de se alimentar para dar alimento aos filhos. Principalmente as mães. Renunciam coisas. Renunciam, né, a uma refeição para que o filho tenha uma refeição mais abastada, mais substanciosa. E assim nós vamos fazendo esse sacrifício. O que significa isso? É sacrifício? Não, não é sacrifício. É um gesto de amor. Quando então vamos dar esse alimento, que para nós pode fazer falta, mas faz muito mais falta para quem está ainda nos primeiros momentos da sua existência, o filho ou a filha. Posso fazer mais um comentário? Pode, Luiz. Na verdade, né, eu tenho 4 filhos. E quando veio o primeiro neto, né, eu falei para minha filha, a tua vida mudou agora. A vida da gente é uma sem filho e é outra com filho. Sim. Né? Muda totalmente, a gente não pensa, o egoísmo deixa de existir. Então, aí nós vamos ver depois aqui a resposta para essa nossa pergunta de hoje. Né? Temos 2 participações aqui agora, uma da Kátia, diz, isto ocorre até mesmo para o crescimento do filho como indivíduo, para aprender a lidar com as diferentes ou com as diferentes situações que a vida nos apresenta. Mas os filhos sempre podem contar com o apoio dos pais, apesar de não estarem mais sob os cuidados o tempo todo. Lógico, né? Esse é o amor, onde os filhos saem de casa, vão constituir as suas famílias, vão viver muitas vezes em outros locais, mas eles continuam ainda contando com a participação dos pais. Por quê? Ali isto chama-se laços do amor. O que nos animais não existe, existe no ser humano. Laços de amor. A Beth Lima. Educo meus filhos para serem independentes, mas também deixo bem claro que sempre estaremos aqui para o que eles precisarem, eu e o pai deles. Estaremos sempre prontos para oferecer a palavra de carinho e o colo, quando necessários. Bela conduta. Né? É esse apoio. Né? Afinal de contas, esses filhos não são nossos. São filhos de Deus, que confiou a nós a sua criação, confiou a nós que recebemos esse filho na forma de um recém-nascido, para que nós pudéssemos cuidar dele, pudéssemos desenvolver o amor por ele, estimular que ele também desenvolva o amor por nós e manter esses laços de afeto sem tempo de término, porque não é pela porta do túmulo que nós vamos romper esses laços familiares. Os laços familiares calcados em amor não se rompem e perduram por existências múltiplas. Outra questão que é importante também destacar é as relações que nós hoje precisamos estar atentos para não relaxar os laços familiares. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo tem muitos mecanismos atrativos para retirar os filhos do nosso lar e menosprezar os seus pais. Quantos jovens, e nós já fomos jovens e temos jovens aqui presentes, e deve ter também aqui na internet, que na época de adolescência são contra os pais, contra o pai, com a mãe, porque não deixou para esse
ir para esse encontro, para essa festinha, para isso e para aquilo, né? É natural, porque é do ímpeto daquele jovem querer se aventurar, querer crescer, viver a vida de adulto. Só que ele esquece um fator, ele ainda não tem maturidade para enfrentar algumas situações. Por exemplo, sabemos hoje que não há mais peias, não há mais mecanismos que impeçam a proliferação das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E se nós não educarmos os nossos filhos, não dissermos para eles esses malefícios, e não estivermos atentos aos sinais que eles nos dão por estarem fazendo uso de drogas, nós não estamos amando essa criatura. Estamos, então, negligenciando os nossos cuidados, dados por Deus, para que cuidássemos um filho seu, um filho de Deus. E quando depois nós tivermos que prestar contas, talvez nos pergunte, ou se nem, talvez ninguém nos pergunte, mas a nossa consciência irá perguntar a nós mesmos: tu fez tudo pelo teu filho? Tu amou o teu filho realmente? Ou tu deixou ele por conta, para que ele fizesse o que quisesse e acabar como ele acabou, drogando-se? Como é que nós vamos responder a Deus agora? A nossa consciência vai acusar. Nosso tempo já está esgotadíssimo. Mas vamos lá, a questão fundamental aqui da importância desses laços e de estreitarmos esses laços. A resposta é constituída de 4 vocábulos somente. Resposta curtíssima. Pergunta é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. O Luiz falou aqui, por que o leão come primeiro? Antes do filho e da leoa? Egoísmo. Eu primeiro. Então veja, os laços de família, as relações familiares, têm por objetivo também diminuir em nós o egoísmo. Vejam, só para concluir, uma moça adolescente fica 2 horas, 3 horas se embelezando. Quando casa, ainda continua se embelezando. A partir do momento da maternidade, que ela tem um filho, ela faz tudo aquilo que levava 2 horas, 3 horas, em 2 minutos, quando muito. Ela arruma o cabelo, se penteia, passa batom e tal, perfume, e vai cuidar da sua filha. Não tem mais tempo para ela. O que foi que aconteceu? Ela deixou de ser egoísta, porque ela só olhava para si, porque agora não tem mais olhos para si. Ela tem olhos para o seu rebento, para o seu filho. Nenhum de nós, em sendo pai, continuou conforme era a sua vida de solteiro. Todos mudamos. Alguns mais, outros menos. E tem aqueles outros que não aprenderam essas relações familiares ou não tiveram a oportunidade de assimilar esse amor e desenvolver em si, que são indiferentes, ainda continuam com muito egoísmo. Aí está as relações ultra rápidas que encontramos na sociedade humana hoje. A criatura casa, dentro de pouquinhos minutos ou de horas, já vai buscar um cartório para se descasar, para se separar, porque não quer dividir. E quem não sabe dividir é um egoísta por excelência.
Passo a palavra aqui ao Luiz Carlos para nos conduzir na etapa da irradiação e da aplicação do passe. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Agradecemos, Sr. Paulo Salerno, por nos conduzir nessas reflexões familiares, onde o amor é o tempero, não é? A gente, quando vai fazer as nossas comidas, né, a gente coloca temperos ali, que dão aquele gosto, né? A família precisa do tempero do amor, que é o que faz fortalecer. Convido a todos, então, para a nossa irradiação. Lembrar que irradiar... Já esquentaram um ferro? Pegar uma barra de ferro, se a gente bota no fogo, ele fica vermelho, não é? Se a gente aproxima a mão, está irradiando calor, não é? Se a gente vai tocar a mão na barra vermelha, vai queimar, né? Mas só aproximar, está irradiando calor ali, né? Essa irradiação é mais ou menos assim. Quando a gente está orando aqui por aqueles nossos irmãos suicidas, que é essa atividade que a gente vai fazer agora, está irradiando amor para eles. E eles então estão sentindo essas vibrações, esses fluidos e essas energias, está tocando intimamente cada um, e eles então estão construindo a confiança que precisam para poderem, não é, fazer novos planejamentos, voltar para novas encarnações e então, não é, fazer as conquistas de progresso que precisam. Amigo Jesus, sabemos que temos muitos irmãos que fizeram a opção de sair da encarnação pelo suicídio. Sabemos que estas decisões, esse caminho que tomaram, esses equívocos, foi por não conhecerem a vida espiritual e saber que a continuidade ela é cada vez mais presente e intensa. Se aquela dor que estava sentindo era de um tamanho, ela vai duplicar ao sair da encarnação, pois o corpo de manifestação do espírito, ele é fluídico e por ser fluídico, então todos os efeitos da dor são em todo o corpo. E ao sentirem que cometeram esses equívocos, precisam do teu amor, precisam da tua paz para se reconstruírem e também para enfrentarem novos desafios de progresso. Cuida de todos, alguns ainda num estado difícil, passando por grandes dores, que esses possam ser aliviados, consolados, que possam buscar o conhecimento, o esclarecimento e a orientação para se prepararem para novos desafios, para enfrentarem as novas provas que sucumbiram e assim, então, construir o progresso desejado para chegar ao nosso Pai. Temos aqueles conscientes do suicídio, que possam esses, querido amigo Jesus, serem assistidos por estes benfeitores, trabalhadores, que não medem esforços, que renunciam coisas em favor desses nossos irmãos que passam por estas provações. Temos também aqueles inconscientes que nem perceberam que mutilaram seus corpos inconscientemente, alguns através daqueles pensamentos de ódio, rancor, mágoa, ressentimento, e acabaram então danificando seus corpos físicos e o desencarne aconteceu. Que esses também possam ser recebidos, orientados, consolados e que possam se preparar também para novas conquistas de progresso.
Assim, então, concluímos essa nossa etapa de irradiação aos nossos irmãos suicidas. Solicito a todos os nossos aplicadores de passe que se posicionem, pois vamos agora aplicar o passe. Querido Mestre Jesus, assiste esses nossos encarnados e os desencarnados que aqui estão, envolvendo-os com fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes. Também da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da pureza de coração, da simplicidade, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, para que possam voltar aos seus ambientes domésticos, confiantes, com aquela força que é preciso para superar provas, obstáculos que elegeram e, em conjunto, do seu grupo familiar, precisam produzir. Que todos possam ir em segurança aos seus ambientes domésticos, levando esses fluidos, essas energias e também aquelas virtudes que precisam ser afloradas em seu íntimo para então construírem o homem de bem em seu íntimo. Assim, agradecidos por tudo que recebemos nesta atividade, finalizamos esse passe de hoje. Tenham todos um bom retorno aos seus lares, na paz e no amor de Jesus. Até amanhã, em outro horário, que todos possam estar livres para as suas caminhadas evolutivas. Boa noite a todos. Boa noite.